Seja bem-vindo ao Transição de Carreira. E assistindo esse conteúdo você vai aprender o que é o topo da carreira de tudo. Tudo tem um topo. E a carreira, às vezes você pensa que é na sua profissão, mas a sua profissão é só uma fase. E você vai notar isso. Eu estou aqui no resort, na General House, e nessa mesa aqui dá para jogar baralho, é só virar esse tampo. E aí quando você desvira o tampo, tem uma grata surpresa que é esse tabuleiro aqui de xadrez. E essas peças aqui cabulosíssimas de... Eu não sei que metal que é esse, mas eu sei que você vai destravar assistindo essa aula. É o seguinte, por que eu usei o xadrez como contexto? O campo de xadrez é uma guerra que está sendo travada na Terra há muito tempo. Que guerra é essa? O tabuleiro tem 64 casas. Tem 8 assim e tem 8 assim. Isso aqui chama dualidade. Eu vou te explicar o campo do xadrez, vou te explicar tecnicamente, com questões de RH, com tudo sobre transicionar uma carreira. Por isso que eu quero que você entenda o seguinte, vai ter um estágio que você está, tá bom? Então eu vou te explicar cada peça disso aqui e de um lado sempre o xadrez vai ter o império e do outro vai ter o reino. É uma briga infinita, desde Caim e Abel. Você vai perceber que existe essa briga lá em Ismael e Isaac. É uma briga do império contra o reino. Então o xadrez ele nada mais é do que uma revelação dessa dualidade. Existem duas forças na Terra e todo mundo está brigando para ver quem governa sobre a Terra. Então o império, ele aponta para um triângulo e o reino, esse triângulo é invertido. Na verdade é um funil, não um triângulo. O que é a diferença? Nos dois, um é o reino, esse lado de cá é o império. O que está acontecendo? Tem um objeto chamado torre no tabuleiro. Essa é uma peça. Torre representa patrimônio, significa os seus patrimônios. Tá? Você vê o cavalo aqui, ó. O cavalo representa o exército e mobilidade, ou seja, o poder de se locomover e de ganhar velocidade. O bispo representa espiritualidade. A rainha, no caso se você for mulher, se você for o homem, é o seu cônjuge, né? A mais poderosa peça de todas, a que você tem que guardar, que tem os melhores movimentos. O rei é quem governa e aqui é a repetição do lado esquerdo. Essa esquerda é para guardar o rei, esse lado direito de cá é para guardar a rainha. O que vem na frente? Não são súditos, são soldados. Todo soldado, ele está na frente de batalha, ele vai morrer primeiro. Só que tem uma coisa que você vai impressionar e é nessa alegoria que a gente vai abrir essa aula. Esse soldado que está aqui, ele é uma peça. E o rei dá a ordem. Quando o rei dá a ordem, ele sai uma andada. Se ele andar ele já está na casa 3, falta 5 para ele alcançar a liberdade. Esses soldados aqui, eles podem alcançar a liberdade se chegar do lado de cá. Então eu quero que você entenda o seguinte, você pode ser trabalhador em qualquer nível. Se você conseguir atravessar o tabuleiro, eu acho que isso aí tem gente que já começa a chorar só de ouvir isso. Só de você conseguir atravessar esse tabuleiro, já alcançou sua liberdade. Para você que não sabe, quando você atravessa, você pode ganhar um movimento igual da rainha, se você quiser. Isso é impressionante. O que acontece? A primeira saída do peão é uma arrancada. Ele pode sair, o peão pode sair, a gente chama de peão, ele pode dar 2 passos de primeira. Se ele usar essa informação, e se ele conhecer sobre isso, o que vai acontecer? Ele já está na frente daquele que saiu antes. Então fica faltando 1, 2, 3, 4 casas para ele alcançar a liberdade. Mas o que é o comum? O comum é que pessoas do mesmo nível briguem. Então o que vai acontecer? As pessoas do mesmo nível vão brigar. E por que ninguém sai desse embolo aqui? Ó? Porque quando esse aqui não observa o que está acontecendo, esse aqui acabou de cair. Ó. Esse soldado aqui abateu esse outro. E aí o que acontece? Esse soldado aqui, ó, ele está a 3 casas de chegar aqui. Mas como esse é uma ameaça para o lado de cá, todo mundo aqui vai colocar pressão para derrubar ele. Então a rainha, por exemplo, pode vir aqui agora. Ele pode dar mais um passo. Talvez a própria rainha nem precisa fazer nada. Mas esse soldado aqui derruba ele. Para defender quem? A rainha. Mas se um soldado desse com estratégia conseguir avançar e chegar do lado de cá, ele alcança o topo da carreira no jogo.
Pablo, o que você quer mostrar para nós, para a gente estar assistindo essa aula? É simples. O topo da carreira, sua função, sua profissão ou seu cargo, ele é temporário. Profissão, função ou cargo. Por que isso? Porque quando você entende que você nasceu para ser um peão ou um soldado, você vai morrer por isso. E você não foi chamado para isso, você foi chamado para governar. Esse é o casal que governa esse jogo do lado de cá. Esse é o casal. O que esse casal está fazendo? Eles têm uma cobertura espiritual, né, com o bispo, que ajuda eles espiritualmente. Tem a cavalaria, que ajuda com força. E tem a torre, que é o patrimônio deles. O que eles estão defendendo de fato? Estão defendendo o patrimônio e a família deles. Então, num simples jogo de xadrez, você vai entender. Como é que começou essa história do xadrez, tá? Um rei estava querendo se divertir, adoidado, e ninguém conseguia trazer um jogo divertido para ele. E aí uma pessoa criou o xadrez. Aconteceu o seguinte, o rei falou, pode pedir a recompensa que você quiser. Ele falou, não quero não. Aí o rei falou, isso é uma afronta. Isso é uma afronta. Você vai ter que pedir alguma coisa. Ele falou, então faz o seguinte, coloque, você vai fazer uma coisa bem simples. Você vai colocar um grão, né, de cereal na casa número 1, são 64 casas. Você vai colocar um grão de um cereal, um arroz, por exemplo, na casa 1. Quando for na casa 2, você vai dobrar a quantidade que tem na casa 1. Então tem 1, vai para 2. Aí a próxima você vai pôr o dobro da anterior, de 2 vai para 4, de 4 vai para 8. Eu sei que quando chegou aqui no meio do tabuleiro, o rei já ficou preocupado, porque já não tinha mais sementes. Imagina chegar na casa 64. Eu quero que você entenda que isso aqui chama progressão aritmética. Quando você começa a aplicar ela, ela é infinita. Esse tabuleiro aqui, ele parece infinito porque se você for dobrando de forma exponencial seus resultados, você vai governar qualquer tabuleiro. Só que tem uma coisa que você tem que entender. Eu quero que você responda para si mesmo. Hoje, você é o tabuleiro? Se você é o tabuleiro, as pessoas estão pisando em cima de você. Você, no segundo plano, pode ser uma peça do jogo. Uma simples peça do jogo. Você é uma peça do jogo? Terceiro plano, você é o jogador que move as peças. Você é o jogador? Se você é o jogador, você está concorrendo à vitória. O jogador é isso, não quer dizer que ele manda no jogo, não. Ele pode fazer o que quiser com isso aqui, mas ele não pode entrar na mente desse aqui. Apesar que consegue entrar algumas pessoas. Mas o jogador, ele não tem a certeza do resultado, mas ele tem o domínio sobre o que fazer no jogo, ok? Pablo, eu não sou o jogador, eu sou o juiz do jogo. Eu que dito as regras do jogo. Tem um outro cenário, sou o patrocinador do jogo. Tem um outro cenário, sou o dono do jogo. Donos de ecossistema são dono de jogos. E eu estou te perguntando isso para saber seu nível, porque você pode chegar em qualquer nível. Se você quiser ser o tabuleiro para as pessoas pisarem a vida inteira, você também pode ser. Se você quiser a vida inteira ser só um peão, que é uma peça, você também pode ser. Se você quiser ser uma torre, você também pode ser. Se você quiser ser o rei, você também pode ser. Pablo, mas o que é mais interessante? Ser o dono do jogo. Essa sala aqui onde você está vendo essa gravação é dentro da General House no Resort Digital, nosso resort. E eu estava pensando antes de gravar isso aqui para você, estava pensando o seguinte, se eu não tivesse feito ou não tivesse despertado para uma transição de carreira, até hoje eu trabalharia na Brasil Telecom, eu teria dinheiro para pagar uma semana, talvez até umas 5 semanas de diárias aqui nesse resort. Mas ser dono dele era impossível, seria impossível. Porque trabalhadores não podem ter isso. Quem pode até ser um bispo, pode até ser um cavalo no jogo, pode se movimentar, o cavalo movimenta assim, ó, 1, 2, 3 e vira. Pode até ter bons movimentos, só tem um problema, não tem liberdade. Pablo, qual que é o grande X da questão? O grande X da questão é a liberdade. Por que estão brigando entre si? Porque uns trabalham para o império, outros trabalham para o reino. Só que o que você tem que entender é que quando você não entende a sua visão individual, você foi chamado para governar de maneira individual, você vai exaltar sua profissão, sua função ou seu cargo, seja em empresa, instituição religiosa, governo ou qualquer lugar. Você não tem que ficar se curvando para essas coisas. Você é a imagem e semelhança daquele que criou o jogo. Você é a imagem e semelhança daquele que é dono de todos os jogos. E quando você começar a entender isso, cabum, você vai falar, isso aqui é só uma fase. Eu quero que você repita assim comigo. O que eu vivo hoje é só uma fase. Repete aí. O que eu vivo hoje é só uma fase.
Pablo, o que você acha que eu tenho que fazer? Eu acho que você, ao invés de querer ganhar, o que é o código que foi instalado dentro da identidade de todo mundo? Você tem que ganhar. Quando você está esforçado em ganhar um jogo, você não presta atenção no jogo. Você só fica na gana, na ambição e na ganância. Eu vou te contar para que servem essas duas coisas. Para pôr você na corrida dos ratos, ganância e ambição. Eu sei que alguns de vocês não vão concordar, porque está bem arraigado dentro de vocês, né? Está bem instalado, que tem que ter ambição para vencer na vida. Não tem que aprender para vencer na vida. Tem que descobrir quem você é e o que você precisa fazer, e não ganhar. Ganhar nunca resolveu nada. Quando você foca em ganhar, você fica triste quando você perde. Quando você foca em ganhar, você fica o tempo inteiro preocupado com o que vão dizer. Quando você foca em ganhar, você só quer ganhar aplausos também. Você quer ganhar a recompensa de ganhar. Então é o seguinte, quando você foca em aprender, você começa a olhar para as coisas com um olhar diferente. Por que está todo mundo se matando para defender um único rei? Por que está todo mundo fazendo esses movimentos aqui? Por que tem que ter essa dualidade? Aí você percebe que a Terra é construída sobre isso e que desde quando alguém perdeu o governo da Terra, criou esses dois exércitos. Esse exército aqui vai ficar até o fim, tá? Inclusive Jesus vai voltar e na volta dele, os dois exércitos vão se encontrar pela última vez. Pablo, por que você está contando desse jeito? Porque eu tenho convicção que depois dessa aula, você vai destravar por definitivo. Você vai parar de exaltar seu super emprego de 10 mil, de 5 mil, de 50 mil, seja lá o que for, porque você não nasceu para fazer isso. Eu nunca vi Deus falar assim, eu te chamei para fazer tal coisa, um emprego. Não foi. O emprego é um meio para você chegar em algum lugar. A sua empresa não é o seu chamado, a sua empresa é um meio para chegar naquilo que você nasceu para fazer. Então vamos para uma coisa bem técnica. Se você pudesse ganhar as habilidades de todo mundo nesse tabuleiro, você gostaria? Anota aí. O nome é Job Rotation. O que é Job Rotation? É eu que sou peão, aprender a função de torre. Peão, aprenda. Vou te passar os códigos. Peão só anda para frente e come na diagonal. O confronto dele é na diagonal, de lado. De lado não, né? Na diagonal. Então ele cresce, só pode fazer isso, para frente e comer na diagonal. Só que ele resolve modelar a torre. A torre anda assim, ó. Pode andar no movimento nesse corredor inteiro, pode ir nesse aqui inteiro no único. Então ele ganha essa habilidade, estudou com a torre, modela a torre, ganhou, ele começou a virar multi-skill agora. Skill, anota aí, significa habilidade. Ele andou com a torre, fez mentoria com a torre movimenta assim, ó. A torre não movimenta na diagonal, ok? Então ele começou a andar com a torre, então ele modelou a torre. Agora ele vai modelar o cavalo. O cavalo anda assim, ó. 1, 2, 3. Ou anda assim, ó. 1, 2, 3. Ou é um L começando pela parte de baixo ou pela parte de cima. 1, 2, 3. Lembra sempre disso. O cavalo tem esse movimento. Se ele tiver aqui, ó, 1, 2, 3, ele consegue fazer esses movimentos aqui, ó. Ele acabou de modelar o cavalo. Agora ele vai modelar o bispo. O bispo anda só na diagonal. Eu quero que você que não sabe jogar xadrez, aprenda, vai ser fascinante. O bispo não anda reto, só anda na diagonal. Se ele estiver na casa branca, que no caso aqui é a madeira pura, ele vai andar só nessa casa. Se ele estiver na invernizada, ele vai andar só nessa. Então tem um bispo que anda só numa casa e tem um que anda só na outra. Modelou o bispo, sabe andar na diagonal. A rainha é a única que tem superpoderes ilimitados, anda para qualquer lado, diagonal, reto, modelou a rainha. O rei, que é o que precisa ser defendido, ele anda só uma casa. Só que o que ele tem de diferente do peão em questão de movimento? Ele anda um para trás. O peão não pode andar para trás. O rei pode, o peão não. Qualquer um dessa artilharia de trás consegue andar para trás, menos o peão. Então ele está modelando agora o rei. Modelou todas as peças do xadrez. Pablo, o que você quer dizer com isso? Esse cara ganhou multi-habilidades. Você sabe o que acontece com ele? Ele é promovido. Ele é o novo rei do jogo. Porque ele conhece, ele tem essas habilidades. Então, como ele tem essas habilidades, ele começa a formar um exército. Quando você é multi-skill, multi-habilidade, aí você vai anotar um conceito, especialista versus generalista. O que é a diferença do especialista com o generalista? O especialista, ele é especialista em fazer só uma coisa. Aprenda, o especialista sempre vai ser mal pago por alguém que é generalista. O generalista, ele não precisa ser o ó do borogodó em nada, mas ele precisa entender para modelar e pegar esses códigos. Quando ele pega esses códigos, o generalista,
ele governa. Então, por que todo mundo aqui está nesse sistema, ou nesse ecossistema, dando a vida por uma pessoa? Porque essa pessoa, ela carrega códigos. E essa pessoa carrega códigos, está o rei do lado de cá, ela governa o jogo. Então, existe uma promoção. Deixei de ser o tabuleiro, ninguém pisa em mim. Virei peça. No quesito peça, eu faço o job rotation, que é uma rotação de trabalho, para aprender as skills, as habilidades de cada um. Aprendi as habilidades de cada um, eu, que era peão, viro o rei do tabuleiro. Mesmo assim, o que é ser rei de um tabuleiro? É ser um CEO de uma empresa que não é sua. É o rei do tabuleiro, você que manda. Quando você termina isso aqui, você fala, agora eu vou ser jogador, é você ter sua empresa. Aí você monta suas peças, seu time, e você vai batalhar contra aquilo que você acredita. Você é o jogador, então você é a mão que move o jogo. Então tem alguém que está indo contra você, a concorrência, o mercado. Então, beleza. O que vai acontecer? As empresas de hoje, elas são diferentes das empresas que existiam antes da década de 90. As empresas da década de 90 eram focadas em lucro. O que as empresas são focadas hoje? Em propósito. O Vale do Silício não contrata mais ninguém por causa de currículo, pelo propósito. Você tem que falar a mesma língua, viver a mesma coisa que eles estão vivendo. E isso é assustador. Por que é assustador? Porque não são empresas mais movidas a lucro. E depois que as empresas viraram essa mentalidade, as empresas elas não vivem focadas em lucro, porque elas têm muito lucro. E na verdade o propósito vem antes. Então vamos lembrar o estágio. Estágio 1, você é um tabuleiro. Foi promovido para peça. Dá para você virar a peça principal do jogo, mas mesmo assim, você vai ser movimentado por alguém. Alguém vai movimentar você. Quando alguém movimentar você, você vai perceber uma coisa. Qualquer peça, principalmente o peão, que conseguir vencer isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se ele andar só 6 casas, ele chega no topo do lado de cá. Então o que acontece? Só para você entender, o que essas 6 casas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ele pegar os códigos dessas 6 peças que estão resguardando a vida do rei e da rainha, eles conseguem virar reis. Então tem que modelar essas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quer ser promovido como peça? Vire o rei do jogo. Mesmo assim, tem uma mão que te move. Essa mão são os jogadores. O jogador é o dono da empresa. Ele que joga, ele que arrisca tudo, ele que arrebenta com tudo. Pablo, quero ser jogador. Não tem como ser um jogador fazendo parte do tabuleiro dos outros. Você tem que ter o seu próprio time, sua própria empresa, seu próprio negócio. Depois disso, começa a batalhar negócio entre negócios para ver quem lidera e ganha esse jogo. Só que tem alguém que dita a regra do jogo. Quem que é? O maior jogador que ganhou habilidade e começou a virar um juiz de jogo. Mas depois dele vem os patrocinadores, são os investidores. Eles não têm empresas, eles só investem. A empresa deles, na verdade, não é jogar o jogo, mas é investir em quem joga o jogo. E, por último, tem os donos do ecossistema, que são vários jogos acontecendo. Quando eu entendi isso, eu comecei a criar um ecossistema e eu fico pensando, se eu não tivesse aprendido o que eu estou te ensinando agora. Não poderia andar nos carros que eu ando, não poderia sentar nas mesas que eu sento, não poderia fazer muitas coisas que eu faço. Pablo, fala a verdade para nós, é sobre poder? Eu tenho que assumir para você, é sobre poder sim. Se você não pode fazer o que você quer fazer, o que seu coração manda, a culpa é sua. É falta de poder isso. Tem 2 tipos de poder. Tem um poder substantivo e tem um poder verbo. Eu posso é verbo. Eu poder fazer algo é verbo. O substantivo é eu tenho poder. Poder para quê? O que a gente tem que fazer é não entregar nosso coração para o poder, mas é ter o poder de fazer aquilo que a nossa alma manda fazer. Por que algumas pessoas se perdem quando têm um poder ou quando viram definitivamente donas do jogo? Elas se perdem por uma coisa muito simples. Porque poder, dinheiro, fama, esses negócios eles não fazem as pessoas mudarem. Nunca vi. Isso potencializa o que estava guardado dentro delas. Então, se tinha algo ruim, potencializa, esse algo ruim vai ficar um ruim esticado, maximizado, gigantesco. Agora, o que você tem que entender
é que quando você usa tecnicamente essas coisas que eu estou te explicando, eu vou repetir sobre Job Rotation, é você rodar em áreas para ficar multi-skill, sair da especialidade e ir para generalização. Bill Gates, certa vez, falou o seguinte, o melhor aluno da sala dele foi contratado e é o engenheiro-chefe da Microsoft. Ele que nunca foi o melhor aluno é o dono. Qual que é o problema do especialista? Ele é um filho da Revolução Industrial. É legal você ser especialista em alguma coisa, mas não é legal você ficar ad eterno, ou seja, para sempre fazendo isso. Pablo, o que é o topo da carreira? Eu te explico. Todas as coisas que você estiver fazendo tem um topo. O topo da carreira de alguém que entra numa empresa é ser líder. Chegou a ser líder é ser executivo. Chegou a ser executivo é ir para o conselho. Foi para o conselho é ser sócio de alguma forma desse negócio. Depois ser CEO desse negócio, ou sócio ou CEO. Depois que ele atinge o topo, qual é o topo? Ou ele vira sócio, né? Chegar a CEO é primeiro que ser sócio. Ou então ele tem que abrir um negócio dele. Porque tudo tem um topo. Pablo, qual que é o topo? Eu que sou empresário. Aí você fala, ó, eu sou um bispo aqui, eu sou um empresário. Deixa eu te contar uma coisa. O topo de toda empresa é ser vendida ou ser transmitida através de algum tipo de legado. Esse é o topo. Eu te pergunto, qual que é o topo da carreira? O topo da carreira não é sobre o salário. Anota aqui que é salário. Salário é ajuda de custo enquanto aprendo. Não receba essa ajuda de custo se você parar de aprender. Eu falo para todas as pessoas, principalmente as que trabalham comigo aqui no resort, eu falo para eles, cuidado com esse negócio de viver num paraíso e parar de aprender. Não viva no paraíso rindo para as paredes. Tenha uma experiência, mesmo dentro do resort, intraempreendedorismo. Empreendedorismo dentro, para você aprender a desenvolver, para você não enferrujar e para você nunca ficar se iludindo. Por quê? É muito bom ter as pessoas sem sonhos, né, no coração. Sabe por que é bom? Porque elas nunca vão te dar trabalho e você não precisa ficar contratando mais ninguém. Só que a verdade, quando você experimenta a liberdade, você não consegue segurar isso. Eu falo para todo mundo, se vocês não tiverem sonhos, vocês serão mal pagos por pessoas que têm, para você realizar os dela. Porque você já não tem mesmo, que mal tem receber quase nada por isso. Então esse aqui é um jogo muito duro. O triste não é descobrir isso aqui que eu estou te contando, o triste é viver uma vida. Eu fico pensando, sabe em quê? Na quantidade em bilhões de pessoas que já morreram se assistir uma aula dessa. E entender que a vida, ela é um jogo, a vida ela é uma aventura. E quando você não entende o jogo, você fica parecendo aquelas pessoas que pegam um controle de videogame bem difícil e fica com cara de pateta. E ao invés de pedir com simplicidade, ou falar para as pessoas que você quer aprender, você resolve não aprender. Você resolve falar, não sei jogar. A vida de fato é um jogo. Pablo, como que eu transiciono a carreira? É simples. Para deixar de ser tabuleiro, você só tem que falar, eu não aceito isso mais. Já é um basta, é um chega. Ninguém pisa em mim mais. Mas aí eu viro peça, vira peça, atravesso o campo, viro o chefão desse jogo. Só que ainda você é uma peça. Mas eu tô feliz, eu sou a rainha. Não, eu sou o bispo, eu sou o conselheiro. Não, eu sou forte como um cavalo. Não, eu sou um gerador de patrimônio. Não interessa, você continua sendo uma peça. Se você estiver satisfeito em estar na linha de batalha, na linha traseira de batalha, fique à vontade. Mas se você não está, tem como você sair disso, porque o topo da carreira de quem é rei dentro do tabuleiro é ser jogador. O topo de quem é jogador é ser juiz, ditar regras no mercado. Do topo da carreira do juiz é ser o patrocinador, não precisa ficar envolvendo com isso. E o topo da carreira é ser dono de ecossistema, dono de múltiplos jogos, vários jogos ao mesmo tempo estão acontecendo. Sabe o que acontece? Esse rei de cá, com esse rei de cá no jogo, nunca serão amigos, eles não se suportam. Só que os jogadores que estão jogando, eles são sempre amigos. Sabe o que é interessante? Quando você assiste um jogo de futebol e tem uma rivalidade gigantesca lá, de Corinthians e São Paulo. Quando os caras saem do campo, eles vão para casa um do outro jogar videogame. E você fica matando, batendo, apanhando por causa disso. E esses caras, eles fazem uma cena muito forte, trocam até porrada, carrinho, mas eles jogam videogame. Inclusive, vários jogadores desses times, a gente joga videogame na minha casa. E aí o que acontece? A gente joga videogame e tem um problema. Esse videogame, eles estão jogando o jogo que eles jogam, só que você entra com a sua cabeça. Então, sabe os políticos? Eles também são amigos. Eles fazem parte de um jogo, mas são amigos. Pablo, quem são os amigos? É os que estão no mesmo nível. Quando eu sou líder de um ecossistema, eu tenho amizade com outros líderes de ecossistema. E esse é um detalhe muito grande. Líderes de ecossistema. Pablo, onde que vai chegar? Você tem que entender que sempre vai ter um topo. A vida tem um topo. A morte é a transição da vida humanizada para a vida eterna.
Por isso você não tem que ter medo de nada. Eu te dou um código. Quem é do céu, quem é eterno, não precisa se abalar com coisas da terra. Mas se você não entender o jogo, você vai sofrer. No mínimo, você não vai desfrutar. Que eu acho que já é o principal motivo de você destravar assistindo essa aula. Então, invista em Job Rotation. Isso significa lateralização. Domine todos os ângulos. Estude todas as coisas para você não depender delas. Anota um código aí. Quem aprende, não depende. Quando você começa a ver a vida diferente, por exemplo, você começou a ver o xadrez de uma forma diferente. Quem foi que começou o xadrez? Um sábio que deu de presente para um rei. E ele estava contando sobre a dualidade do mundo. Isso aqui nunca vai acabar. Enquanto existir o céu e a terra, na verdade, enquanto existir a terra, isso aqui não vai acabar. Vai ter um dia que isso aqui vai acabar. Depois do milênio, aí o jogo vai mudar. Aí você fala, mas vai continuar jogo? Sempre vai ser um jogo. O jogo não é ruim. Às vezes você aprende que é tipo, o nome jogo está linkado com jogo de azar. Só que na verdade é o seguinte, coloca aí a principal coisa sobre um jogo, a data de acabar. Ninguém aguenta jogar um jogo que nunca acaba. Todo jogo, anota aí, tem fase. Todo jogo tem fim. Se tem fase, tem fim. Então tem fim esse jogo, porque ele é cheio de fases. É igual videogame. Você acaba um jogo, zerou o jogo. Aí tem um jogo número 2. Aí você escolhe. Pode chegar uma hora que você fala, eu não vou mais jogar jogo, eu vou ser o dono, o cara que vende o videogame. Eu não vou mais vender videogame, eu vou ser o cara que cria videogame. Você pode ser o que você quiser, só tem um problema, você precisa pegar os códigos. E essa transição de carreira é o seguinte, todos vocês que são CLT, vocês são isso aqui, ó. E o fato de você ser isso aqui, mas eu ganhei 5 mil. Você não entendeu o jogo. Aí vem um e fala, mas eu sou um grande cavalo. Não pode nem encostar nele que ele cai. Sou um grande cavalo, ganho 20 mil. Aqui, ó. Só isso que você ganha. Eu quero que você entenda o seguinte, que todos que não entenderem essa aula, vai acontecer isso, ó. Quando acabar a sua vez no jogo, você vai perceber uma coisa. Acabou sua vez no jogo, você morre sem descobrir quem você é. Você morre sem ter governado, você morre sem ter desfrutado de verdade. Esse é um problema muito grande. Quando você não descobre quem você é, quando você descobre, você é até um peão feliz, só que você só está. Anota assim, o ser versus estar. Não adianta. Engraçado. Todas as pessoas desse tabuleiro, elas não têm nomes. Elas são chamadas de acordo com a sua função. Os únicos que são chamados por identidade é rei e rainha. O resto é tudo função. E a hora que você não entender isso, a sua função cai. Quando você não entender o que eu estou falando, vai passar a sua vez. O jogo inteiro era sobre quem tem identidade. O resto só tinha função. Quando você entender isso, aí você vai chorar muito. Porque, de fato, a vida ela só é um jogo. Só que as pessoas não entenderam o jogo. Quando você começa a entender esse jogo, nada mais faz sentido, a não ser reinar. Aí você entende que o jogo é sobre reinar. Deixa de ser tabuleiro, cresça no jogo sendo multi-skill. Vire jogador, vire o juiz, vire investidor, patrocinador. Vire dono do ecossistema, mas entenda o jogo. Senão você vai ficar a vida inteira na rasura. Como transicionar na carreira? Muito simples. Aceita que você é rei ou rainha. Coloque data para você mudar. Aceita que você tem um exército que é seus filhos e esses filhos ser treinados para avançar. Aceita que você precisa de estar fundamentado na palavra. Aceita logo o que precisa ser aceito. Dá um basta naquilo que não precisa. Aceita a sua identidade, o resto toca o terror para sair disso. Pablo, por que você está falando isso? Porque é hora de você colocar data para sair de onde você está. Pablo, e se eu trabalhasse com você? Você ia ouvir a mesma coisa. Quando eu tive discernimento disso aqui, ó. Discernimento disso aqui. Eu tive uma certeza no meu coração.
Não preciso, de maneira nenhuma, me curvar para ninguém, a não ser aquele que criou o jogo, aquele que criou a vida, que é Deus. Então eu só convido você a entender sobre essa identidade e começar a olhar as coisas como elas são. Quando alguém estiver fazendo alguma coisa, olha por trás do que ela está fazendo, para você entender o que está acontecendo de fato. Eu espero que você saia dessa sala, dessa aula, e você escreva 12 coisas que você precisa fazer, que você ouviu nessa aula, imediatamente. Vou te dar dicas. Não foque em dinheiro, nem na recompensa que o dinheiro traz, que essa recompensa não faz sentido. Foque no aprendizado. Quem aprende não depende. Não viva de condições. Você pode ser um tabuleiro ou um peão. Você vai vencer. Mas para vencer precisa pôr data. Coloque data nas coisas. Mire a recompensa. Ensaie a recompensa. Se você fizer isso, você vai ter os dois poderes, o substantivo e o verbo. Está pronto para transicionar a sua carreira? Está pronto para bater o topo da carreira? E quando você bater o topo, vai entender que o topo dessa carreira é o piso da próxima fase? E que você vai crescer de glória em glória, de glória em glória. Você sabe o que significa isso aqui tudo que está acontecendo? Isso aqui são sobre famílias. Esse jogo inteiro. Todos esses que estão caídos aqui, largaram as suas famílias para defender essas famílias. Se cada um tivesse focado nas suas próprias famílias, as pessoas não entrariam nas guerras dos outros. Qual que é a base de todas as coisas? Está aqui, ó, no jogo de xadrez, a família. O rei e a rainha estavam defendendo o patrimônio, seus filhos, um legado, uma história. E quantas milhões ou bilhões de pessoas morreram não cuidando da própria vida? Entraram no jogo dos outros. Eu quero saber de você, que dia que você vai parar com isso? Pablo, então eu não posso ter um emprego? Tem até você aprender o que precisa, depois você avança. Sabe por que existem empresas bilionárias? Porque você não abre a sua. As milionárias, as bilionárias e as trilionárias. Porque você tem um grande talento e essas grandes empresas consomem esse talento seu. É só por isso. Como eles não entenderam que 5 famílias no Brasil têm mais patrimônio que 100 milhões de brasileiros, aí você vai entender o que significa isso aqui, ó. Esse é o jogo. Sou o Pablo Marçal, espero ter colocado a sua cabeça em parafusos para tudo aquilo que precisa ser abalado, para tudo aquilo que precisa cair, caia. Mas que você não ouse ser menos do que aquilo que Deus chamou você, tá bom? É hora de transicionar, é hora de você pegar uma folha, talvez secar essas lágrimas, ou então põe a mão no seu coração e vê o tanto que ele está acelerado. Às vezes o seu nervo está até travado de ouvir isso, mas esse é o jogo. Pablo, fala a verdade, quantos por cento do mundo vai entender isso aqui? Quase nem 1% da Terra vai sacar o jogo. E por não entenderem o jogo, vão viver uma vida inteira curvado para esse tipo de situação aqui, ó. Não vou exercer governo, não vou exercer domínio, não vão mostrar que são imagem e semelhança do Criador. Isso vai ser assustador. Te espero na próxima fase. É nóis. E o jogo começa tudo de novo.